Olá, tudo bem com você? Vamos falar hoje sobre governança de TI, governança de tecnologia da informação, um assunto bastante interessante que você usa, né, nos processos gerenciais. Então, faz parte do módulo 4, ferramentas digitais de governança de processo. Ah, Antes de eu entrar sobre governança de TI, de falar de tecnologia de informação, precisamos entender o que são dados, informações, quais são os significados para o mundo real. Dados e informações são a mesma coisa? São sinônimos? Às vezes eu posso usar dados, às vezes eu posso usar informações. O que eles representam para a nossa vida real, para o nosso cotidiano, nosso dia a dia, dentro das organizações, quer sejam públicas, quer sejam organizações econômicas, corporativas, né? Nas ONGs, na própria sociedade. O que significa esses termos? Então vamos lá. Então, olhem aqui. Abordagens conceituais dos termos dados e informações. O que você consegue ver, identificar, conceber? De cara assim, renda recebida, mulher, participação da mulher brasileira, 10, 2, 52 de cabeça para baixo. O que é isso aqui? Jornada de trabalho, tal. Enfim, tudo isso aqui, gente, ó, isso aqui são dados. Então, o que são dados? São elementos dispersos no universo, né, aqui em tela, que estão, ele vem de uma realidade que foi transcrito de uma determinada forma, identificado de uma determinada forma, construído de uma determinada forma, mas sem valor qualquer. Por quê? Porque eles estão dispersos. Isso são dados. São elementos disponíveis num determinado ambiente. Agora, quando eu pego esses dados e organizo de uma forma sistematizada, de uma forma organizada, vejam, todos aqueles dados que estavam na tela anterior estão aqui. Só que agora de forma organizada. Eu crio valor, eu criei valor a eles, eu criei sentido a eles, eu criei significados a eles, sim? Então, agora que eu organizei por força de um conhecimento técnico, de um conhecimento científico, eu agora transformei dados em informações. Portanto, dados e informações não são sinônimos, embora eles sejam interdependentes, né? Eu dependo deles, a informação depende dos dados para ela se tornar uma informação. E vejo que eu simplesmente ter dados e organizar o dado sem um conhecimento também nada importa, porque eu poderia ter criado essa tabela de forma totalmente desorganizada, sem qualquer conhecimento técnico, científico, instrumental. Então, para transformar dados em informações, eu preciso desse conhecimento. Então, agora diz o seguinte, em termos de gênero, então, eu separei gênero, homem e mulher, eu fiz um cálculo matemático, alguém me deu esse cálculo matemático, mas eu organizei, então está dizendo que a população brasileira é em torno de 48% de homens e composto por 52% de mulheres. Opa, já tem uma informação, né? Ano de escolaridade, aqui está dizendo que o homem tem, em média, 8 anos de escolaridade, a mulher tem 10. E mais, o homem tem uma renda em torno de R$ 2.800 e a mulher tem uma renda de R$ 2.520. Jornada de trabalho, uma e a mulher duas. Por que mulher duas? Aí eu vou buscar o meu conhecimento, outras informações, né? Então aqui, qual é o valor? Eu estou criando valor através do conhecimento. E quanto mais conhecimento eu tiver, maior valor eu terei. Valor que interessa às organizações públicas e privadas. Coisa interessante, né? Obviamente que todos esses dados são aleatórios,
mas estão próximos de uma realidade. Tá? Então, que conclusão eu posso criar aqui? Que sentido eu posso ter? Que valor eu posso ter? Por exemplo, para as ciências sociais, para a psicologia, para a sociologia, eu posso fazer uma análise sociológica, que, olha, então a composição da população brasileira é formada muito mais relativamente por mulher do que homem. Mas alguma coisa histórica faz com que o homem, ele tenha menos escolaridade que a mulher. Ou seja, por alguma razão histórica que a gente pode investigar, né, a mulher no Brasil ela tem mais escolaridade média, né, do que o homem. Eu tenho explicação para isso, né? E interessante, por mais que o homem tenha menos escolaridade, ele recebe mais que a mulher. Eu também tenho um processo histórico. Eu também, entenderam? Começa a criar valor. E por que o homem é uma jornada? Porque nós sabemos que o homem, ele, dado as condições que foi dado ao homem, né, e não é de agora, o homem, normalmente, ele faz uma jornada só de trabalho. E a mulher, aquela que trabalha e recebe menos, mas quando ela chega, ela não deixa de assumir as tarefas de mãe, de mulher, de esposa, de dona de casa, e assim sucessivamente, né? Aqui, veja quantas informações eu trouxe para vocês, para você. Veja quantos significados estão nessa tabela, estão nessas informações. Quantos valores eu posso criar? E aqui, se eu fosse para o empresário, vou me colocar aqui no lugar do empresário. O lugar do empresário, o que ele pode descartar? Porque o empresário ele quer ver como é que ele ganha dinheiro aqui. Ele não quer saber questão sociológica. Não, ele fala, como é que eu ganho dinheiro nisso? Aqui está dizendo o seguinte, embora a mulher, por outros conhecimentos que eu tenho, outras informações que eu tenho, outros estudos que eu tenho, outras leituras que eu tenho, ou seja, outros conhecimentos que eu tenho, vai dizer o seguinte, olha, embora a mulher brasileira receba menos, tenha um poder de compra menor, mas o construto social e familiar no Brasil é a mulher que fica responsável pelas compras na casa, no lar, na família. Portanto, ela tem o poder de escolhas e de compra. E ela não tem o poder de compra pelo salário dela, mas ela tem o poder de compra porque dentro da função articulada da mulher, na sociedade brasileira, que não é diferente de muitas sociedades, é ela que faz a compra. Portanto, ela tem o poder de escolha. Portanto, se eu sou um empresário e oferto ao mercado bens e serviços, eu a tenho como meu público-alvo. Não por ter o maior salário, mas por ela fazer as escolhas no supermercado, nas lojas de supermercado, no shopping center e assim sucessivamente. Sacaram, gente, como então uma empresa cria valor em função desses dados agora organizados, que nós vamos chamar de informações? Então está aqui. Dados são elementos isolados, atributos dispersos, não tratados, e que da forma em que se encontram não agregam valores econômico, social, organizacional. Informações são um conjunto de dados coletados, tratados cientificamente, que possibilitam conhecimento aplicado e ampliado. A pessoa que também não tiver muita instrução, ela vai olhar aquele quadro e vai ficar numa leitura rasa, pequena, sem muita dimensão. Então, quanto mais informações, conhecimentos tiver, as pessoas vão conseguir enxergar determinadas possibilidades do que outras, diante desses números. A informação só será válida, aplicada, se a mesma criar valor. Também eu posso colocar um monte de dados, organizar e não dar nenhum significado, né? Assim, as informações transformam-se em instrumento de base para se tomar decisões estratégicas. Você que é gestor de um processo gerencial. No âmbito dos ambientes organizacionais, quer sejam eles públicos, econômicos e as do terceiro setor. Atenção, atualmente existe o consenso na academia e no próprio mercado que o que faz as organizações prosperarem e tornarem-se mais competitivas em relação às suas concorrentes não são as que sabem, são as que têm e sabem usar de forma correta, estratégica, o quê? As informações obtidas ou a serem coletadas. Então,
Estamos dizendo hoje no mercado que o maior ativo que a empresa hoje tem são as informações. Ela pode não ter muito dinheiro, ela pode estar com problema de caixa, mas se ela souber lidar com informações, ela vai se tornar mais competitiva do que os seus concorrentes. As informações geram valores aos negócios das organizações, independente das suas tipificações. Então, o Estado, por exemplo, ele precisa de informações. O Estado da União precisa de informações sobre a qualidade, as condições, quantos somos efetivamente, quantos somos, como moramos, como vivemos, o quanto estamos sendo educados, o quanto recebemos, quais são nossas necessidades, o quanto há de pobreza, o quanto há de concentração de riqueza e concentração de pobreza, né? A falta de moradia, falta de infraestrutura, de segurança, falta de escolas, falta de hospitais, falta de leito, falta de medicamentos, falta de empregos, né? Todas essas informações o órgão público precisa ter, as empresas precisam ter para fazer com que elas prosperem nos seus objetivos. E tecnologia? Então, entendemos dados, entendemos informação, tecnologia. O que significa, de uma forma muito rápida e branda? Tecnologia é a forma de fazer. Tecnologia é como se faz algo, como se procede algo, como se processa algo, como se realiza algum ato. Isso é tecnologia. Se eu for numa chácara, eu vou ver um homem com uma enxada limpando o terreno para plantar uma fruta. Isso é uma tecnologia. Sim, isso é uma tecnologia. A enxada é uma tecnologia, né? Mapar para o pedreiro é uma tecnologia, porque é ali que ele faz o cimento, a massa, né? Agora, quando eu coloco num tambor, ou quando eu trago um trator e para fazer toda a aragem na terra, aí é uma outra tecnologia, com maior densidade tecnológica, com um outro instrumento, né? Com uma tecnologia mais complexa, ok? Então, isso é tecnologia. É a técnica que se utiliza para ativar um processo de mudança, de transformação e de uma adequação de um bem ou serviço. Tecnologia da informação, representado pela sigla TI, é um conjunto de procedimentos e atividades voltado às soluções de problemas organizacionais, quer sejam públicos, privados, terceiro setor. De que forma? Por meio da utilização de recursos computacionais e digitais. Então, eu estou unindo, né, agora os elementos de informática como modo de fazer dessas informações, de gerar essas informações, de organizar essas informações. Tem também como objetivo sistematizar o armazenamento, processamento, utilização, desenvolvimento e transmissão da informação, de forma eletrônica, de forma digital. Então, está aí o que significa tecnologia. Essa tecnologia ela não nasceu por acaso, ela está sendo constituída por fase. A primeira fase estava voltada às atividades operacionais. Então, eu utilizava a TI apenas para processos laborais, operacionais, piso de fábrica, a primeira unidade, né? A segunda está ligada aos recursos organizacionais. Então, agora eu uso o uso da TI também para auxiliar nos processos organizacionais, nas tarefas, nos desenhos organizacionais, na distribuição de tarefas, de afazeres, de atividades, nas tomadas de decisões, no desenho de planilhas, no desenho de planejamento estratégico e assim sucessivamente. Nessa terceira fase, ela está direcionada para as estratégias organizacionais, ou seja, para fora, de médio e longo prazo. Olha que coisa interessante. Que inclui sistema de redes, agora de intranets, de planejamento de recursos no âmbito interno e extranets, comércio eletrônico. Veja aí que a pandemia nos trouxe aí uma potencialização do uso do comércio eletrônico, que já vinha, mas vinha a passos de tartaruga, mas de uma hora para outra, de uma semana para outra, de um mês para outro, nós revolucionamos, né? Tivemos uma mudança drástica na forma de nos comportarmos em relação ao mercado, inclusive com as próprias pessoas e para conosco. Estrutura de redes, operações de desenvolvimento de Big Data e operações com inteligência artificial nos processos
decisórios. Então, essa tecnologia, ela agora ela se amplia também, não apenas para gerir informação, mas para comunicar essas informações, que aí as organizações também se absorvem disso. Então, aí que nós chamamos de tecnologia de informação e comunicação, sigla TIC, né? Engloba diversos tipos de tecnologia que servem como de base e mediadores para os processos de comunicação com o uso de hardware e software. Assim, as TICs tornam-se instrumentos tecnológicos indispensáveis, são tomadores de decisões. Se você entrar numa empresa e aquele que toma a decisão ainda tiver no achismo, eu acho que vai ser, eu aposto nisso, vamos investir nisso porque eu estou crendo nisso, não mais. Tem que ter dados estruturados, informações fidedignas, informações que diz respeito ao negócio, que diz respeito ao negócio do outro não interessa, mas sim ao nosso negócio. Nós vamos abrir uma padaria, uma boutique de pães, nós vamos abrir uma churrascaria, um restaurante, nós vamos abrir um bazar, nós vamos abrir uma loja de roupas, masculino, feminino, masculino, mais criança, juvenil, infanto-juvenil, idoso. Olha quantas informações. Onde eu busco? Onde está esse público? Onde estão os meus públicos dos meus negócios, ou do meu negócio? Público, corporativo. Muito interessante isso, né? Então, não se toma hoje mais decisão gerencial, no âmbito gerencial, sem decisões. E essas tecnologias nos servem de apoio para que nos dê base, elementos, informações para nós tomarmos a decisão. A máquina não toma a decisão pela gente. Ela organiza, cria relatório e fala, agora você escolhe. Agora é você que faz as coisas, né? Eu falei agora há pouco em Big Data. O que são Big Data? São bases tecnológicas que acumulam, armazenam e processam em alta velocidade um grande volume de dados. Muitas vezes esses dados estão estruturados ou não estruturados. São muito complexos esses dados a serem tratados, interpretados de forma eficiente para objetivos organizacionais. O que eu quero dizer com isso? O que essa frase quer dizer com isso? Então, é o seguinte, não adianta nada um gestor ele ter um acesso muito grande a informações se ele não sabe tomar decisões, se ele não sabe combinar, ele não consegue traduzir, ler, identificar oportunidades ou ameaças, né, nessas informações. Às vezes as informações estão cá dizendo, olha, esse meu produto não vai ter mais demanda nos próximos 5 anos, nos próximos 3 anos. O que eu faço? Vou esperar isso terminar? Não. Né? Eu vou tomar decisões. De repente, eu vou começar, eu não fecho a empresa, mas eu começo a mudar os produtos, os segmentos dos produtos, o mercado, e assim sucessivamente. E esses Big Data, eles têm exatamente essa função, na verdade, até um desafio. Imagine hoje uma grande rede de sanduíches no mundo, né? Tem uma letrinha. Imagine uma grande empresa aérea, alemã, francesa, norte-americana, brasileira, né? O quanto de informações que ela recebe e que ela processa. Como é que esse Big Data trabalha? Como é que ele processa? Como é que ele armazena? Como é que ele fala isso serve, isso não serve? Né? Então, quais são as fontes que alimentam esses Big Data? Todos os dados disponibilizados, trafegados nas redes sociais, no websites, nos sistemas operacionais organizacionais, cujos dados e informações estão disponíveis virtualmente. Então, você que está com o seu celular e aparece aquela mensagem, estou lhe dando um livro grátis, só preencha esse cadastro, aí você coloca o seu nome, seu RG, você não coloca mais RG, seu nome, seu e-mail, né? E o número do seu telefone, já bastou. Aquilo está no mundo. Né? Existe um comércio muito grande sobre esses dados. Né? Por isso que, em alguns lugares, eles falam, permite o acesso ou não dos seus dados. Aplicativos geográficos, músicas, quando você abaixa lá uma musiquinha, tal, esse sistema está te captando. Né? Bancos de dados cujos dados e informações são disponibilizados virtualmente. Quem são esses grandes usuários? Governos e demais órgãos públicos. Imagine um Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, Ministério da Economia,
Ministério da Educação. Ministério da Educação, como é que ele vai ter a governança da educação do país? Não da gestão, mas sim da governança da educação em todo o país. Quantas escolas? Quantos estados? Bem, estados são poucos, relativamente pouco em relação, né, ao número de cidades. Quantos municípios? Em cada município tem quantas escolas? Quantas escolas de rede federal? Tem universidades, tem ensino médio, tem ensino fundamental, tem creche. Como é que eu organizo isso? Qual é a população brasileira? Qual é a população em idade escolar, de ensino fundamental, de creche ou de ensino superior, como você está fazendo agora? Como é que eu armazeno todos esses dados e como é que eu crio valor com esses dados? Big Data. Tá? Organismos supranacionais, imagine a ONU, imagine a Organização Mundial do Comércio, imagine a a Organização Internacional do Trabalho, imagine a Organização Mundial da Saúde, UNICEF. Como é que esses órgãos supranacionais, que são braços da ONU, como é que eles manipulam dados globais? Interessante, né? Quantos leitos tem no Brasil? Ministério da Saúde. Qual é o estado que tem mais, qual é o estado que tem menos? Qual é o estado mais vulnerável às doenças infecto-contagiosas? Como é que eu manipulo esses dados? Sistemas financeiros internacionais, aí eu estou falando de bancos e de bolsas de valores, aplicativos geográficos, musicais, sistemas organizacionais complexos, grandes corporações, né, e cluster que lidam com estratégias comerciais no âmbito global. Então, essas empresas transnacionais, essas empresas multinacionais, essas empresas de prestadores de bens e serviços que estão em diversos países, né, elas têm lá um núcleo de gerenciamento de todos esses dados. E quando você vai lá no TikTok, você caiu na rede, né? Bem, e hoje muito se fala sobre inteligência artificial. Jesus fala um pouquinho sobre inteligência artificial. Bem, a inteligência artificial, ele é um robozinho, né? Ele é um algoritmo desenvolvido pelos colegas da área de informática, de sistema de informação, em que ele tem a função de realizar determinadas tarefas, questão de segundos, milésimos de segundos, tarefas que o homem levaria mais tempo para fazer. Ou, dado uma complexidade, o homem não teria capacidade com eficiência de fazê-lo. Ou seja, são cálculos que eles fazem para ajudar no processo de seleção. Jesus, mais 2 mais 2 mais 2 são 4. Ele também vai fazer essa conta. Ok, eu também sei fazer essa conta. Ok. Só que nesse segundo que você falou, 2 mais 2 é igual a 4, esse esse robozinho, ele já fez um cálculo em escala global que você não teria condições de fazer. Então, é nesse sentido. Outras perguntas que o pessoal está amedrontado aí, está fazendo, é se essa inteligência artificial vai assumir o lugar do homem, do ser humano. Eu não acredito nisso. Pode ter alguns cientistas que vai estar fazendo esse joguinho, esse desafio, mas é a inteligência humana que está desenvolvendo esse tipo de inteligência, né? Em tese, nós somos criadores e eles são a criatura, tá? Então, mas a inteligência artificial, ela é bastante usada, veio para ficar e cada vez mais ela vai assumir. É ela que faz esse reconhecimento quando você entra numa plataforma ou não. Acredito que você já deva ter passado por essa experiência, quando você entra no site para ver preço de um determinado produto ou serviço, 1 minuto depois já começa a cair na sua rede várias ofertas de produtos. É incrível. Outro dia eu estava mexendo numa plataforma de hotéis, de busca de hotéis, e coloquei lá a cidade, questão de 1 minuto eu começo a receber várias mensagens, não só de hotéis, mas também de flats, não só de aluguel, mas carro também para alugar, lugares para visitar, shows que estavam tendo na cidade. Falei, meu Deus do céu,
né? É o famoso Big Brother. Mas é isso. Eles fazem isso para a gente. E claro que para nós que somos consumidores, muitas vezes nos sentimos incomodados. Mas para as organizações, isso é ótimo. Porque se eu compro um livro pela internet, eles sabem, o sistema, a rede, o mundo fica sabendo que tipo de leitura eu aprecio. Portanto, quando sair lançamento desse tipo que o professor Jesus gosta, pode mandar para ele e eu recebo. Assim como você também recebe, né? Interessante isso, né? Interessante não, o quanto isso é inteligente. Bem, o professor Molinaro, ele desenvolveu essa figura que mostra exatamente que não basta ter dados, ter a tecnologia, se o que faz essa tecnologia, ou o TIC, ou TI, ou TIC, com o negócio. Esses sistemas, né, essas tecnologias, elas foram criadas para ajudar os negócios, implementar os negócios, potencializar os negócios. Então, precisa ter exatamente uma interação, um alinhamento entre o negócio da empresa, o negócio da organização, quer seja público ou privado, com o uso estratégico da TI. E aí ele mostra, então, alinhamento da execução estratégica, um alinhamento da transformação tecnológica, um alinhamento do potencial competitivo. Então, eu vendo salgados, eu vendo restaurantes, eu vendo delivery. Como é que são os meus concorrentes? Né? Como é que eu monto uma infraestrutura de TI dentro da minha empresa para que possa me auxiliar no gerenciamento e na busca de mais informações sobre o mercado. E uma da forma de analisar o mercado é não só os consumidores, mas também os meus concorrentes, né? E alinhamento do nível de serviço, sobretudo, nós estamos falando de delivery, né? Os fast food de entrega, então, como é que se dá isso, né? De transporte individual, de grupos, como é que eu organizo esses serviços? Então, é nesse sentido que ele fala que, então, essas grandes organizações, né, ou as organizações médias, elas devem ter o TI e a ticket voltada para o negócio. Tá? E aí a gente fala sobre governança da TI, são mecanismos de coordenação de estratégia e política a serem aplicados pelo uso de tecnologia de informação com vista ao atendimento dos objetivos organizacionais. Portanto, faz-se necessário criar mecanismos de coordenações para que o uso da TI, a força que a TI tem, ou a força que a TIC tem, para com os negócios, que elas sejam implantadas a favor do negócio e não contra o negócio. Governança de TI é o sistema pelo qual o atual e futuro da TI é dirigido e controlado. Opa! A governança eficaz de TI tem como propósito garantir que os sistemas abrangentes da TI apoiem os objetivos de negócio, ou dos negócios, ou da organização. Maximiza o investimento empresarial em TI, que não é barato, e gerencia adequadamente os riscos e as oportunidades relacionadas ali. Sim, porque a TI também tem risco. Imagine vazamento de dados pessoais de uma carteira de clientes. Imagine. Bem, o modelo esses mecanismos de coordenação de governança de TI, ela também está estruturada, disciplinada pela Associação Brasileira de Normas, Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, tá? E eu trouxe aqui para vocês, e nesse documento, ele traz exatamente essa figura, essa ilustração que mostra, então, o desenho, né? Um framework de como se opera, como é que é esse mecanismo da governança de TI, junto com a governança corporativa, né? Então, a própria pressão do negócio, a necessidade do negócio, não apenas a sobrevivência da empresa, mas, sobretudo, da expansão dos negócios, das organizações, né? E agora eu tenho a TI, então é preciso avaliar, monitorar e dirigir essas ações, né? Então, eu vou ter, inicialmente, projetos de TI, como esses projetos, como essas TIs serão, toda essa estrutura tecnológica serão desenhadas, montadas, configuradas para atender, para entrar em operações que atendam os objetivos organizacionais. Muito interessante
Você também pode baixar isso na internet e ler esse documento, tá? E o professor Molinaro, ele, numa das suas obras, ele dá esse espaço, essas diretrizes, para que haja, então, a formatação, a configuração da governança de TI. Planejamento estratégico do negócio tem que estar muito bem claro, muito bem definido. Planejamento da estratégia da TI, então eu tenho estratégia do negócio, mas eu preciso também ter estratégia de toda dessa infraestrutura tecnológica, né? A estrutura organizacional, portanto, essas duas leituras, relatório de relacionamento, portanto, como é que está essa relação do TI com o negócio, com o público, com o fornecedor, com o consumidor, com o intermediário, com o Estado, com o governo, com as agências de financiamento, os bancos. Opa, olha que legal. Processo de orçamentação de TI, eu disse que quanto mais complexa, quanto maior for a empresa, complexa for a organização, maior complexo será a densidade tecnológica nessa TI, e que requer investimento. Tá? Comitês diretivos de TI, portanto, criar comissões para trabalhar esses segmentos, né, essas partes, e processo de priorização de projetos. Então, eu posso ter vários projetos para colocar em ação, mas eu tenho que estabelecer qual é o prioritário, qual o primeiro, qual a gente vai lançar no mês que vem, qual que precisa de 6 meses para ganhar maturidade, qual que a gente só pode e só deve daqui a um ano, e aí tudo isso acoplado também com aquela organização primária que eu mostrei para vocês no início dessa aula, né? Eu tenho os dados, mas eu preciso organizar as informações, né? Em cima dos conhecimentos. Quero informar, por último, que para trabalhar também nesse segmento, ou aquela pessoa que assume os processos gerenciais de uma organização, sobretudo de médio e grande porte, ela tem uma grande chance de ser muito bem valorizado, porque vai requerer outros tipos de conhecimento, outras habilidades, outras competências. E essa disciplina, eu estou certo que está ali abrindo esses olhos para isso. Tá bom? Aqui estão as referências. Eu aconselho você a lê-las e também ler as obras complementares que vão enriquecer ainda mais o conhecimento. Tá bom? Te vejo na próxima aula. Tchau.